A paz do Senhor Jesus, crianças! Eu sou a tia Wanderleia e eu tenho muito prazer de estar aqui nesse culto em comemoração ao Dia da Criança, ao seu dia, meu amor! Eu estou aqui neste momento muito importante do nosso culto para nós lermos juntos a Palavra de Deus. Esse momento é muito importante porque é o próprio Deus que vai falar com a gente através da palavra dele. Nós já oramos, já louvamos ao Senhor e quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Ele fala com a gente. Crianças, a Bíblia é muito importante porque ela é sagrada. Quando você carrega uma Bíblia, sabia que você está carregando uma biblioteca? É verdade! Aqui tem 66 livros, crianças. E 39 se encontra no Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus, do nascimento dele. E 27 está no final, quando Jesus nasceu. Conta todas as histórias após o nascimento de Jesus. É a nossa bússola, o nosso manual de orientação para a gente se guiar pela Bíblia. É o próprio Deus falando com a gente. Então, crianças, tudo que está escrito aqui é verdade. E chegou o momento onde Deus vai falar com vocês. Crianças, tenho certeza que vocês estão em casa, ou com o papai, com a mamãe, ou com a vovó, a titia, com quem cuida de vocês, com a família toda. Tem gente aí que não está sentadinho perto de você? Chama lá, chama lá. Eu vou esperar um pouquinho, hein? E pega também o seu manual de orientação, a sua bússola. Você tem o manual em casa, então pega lá. Vou esperar só um pouquinho, hein? Pronto? Chamou todo mundo para participar com você desse momento especial? Bom será que todo mundo já tenha participado desde o início do culto, né, crianças? Vocês estão muito felizes? Semana do Dia da Criança, mês do Dia da Criança, vão aproveitar todos os momentos. Estão fazendo muitas surpresas aí? Estão planejando muitas surpresas? Ah, tenho certeza que vocês estão pensando já no presente que quer ganhar, não é isso? Não podem sair de casa ainda, não estão indo à escola, estão estudando online, não é isso? Ainda não pode ir aos cultos, né, à casa dos amiguinhos, dos parentes. Mas tudo isso vai passar, tem um tempo, há tempo para todas as coisas. Enquanto isso, estamos aqui no nosso culto online. Olha que legal! Deus nos deu essa oportunidade. Crianças, eu quero saber aí quem está muito feliz de estar aqui no culto online. Quem já aproveitou todos os momentos, já louvou o Senhor? Você? Ah, que legal! Então preste atenção, o Papai do Céu ainda vai continuar falando com você, tá bom? Mas será que todos os nossos amiguinhos que estão assistindo, será que não tem tantos amiguinhos que também não estão assistindo, que não estão tão felizes como vocês? Será, crianças, que não tem famílias passando por algumas dificuldades, falta de emprego, necessidades também materiais em casa, falta de alimento? Você sabia, criança, que tem muitas crianças que não vão comemorar o Dia das Crianças assim como vocês? Famílias que estão tristes. Tem crianças que perderam alguém da família muito importante. Aquelas crianças que estão nesse momento assim, elas estão sem esperança. Elas estão achando que não vai ter mais jeito, que vão ficar para sempre com aquele sentimento ruim, aquela tristeza no coração pela perda de alguém que foi embora e abandonou. Tem pessoas também que estão passando por dificuldades porque não encontram paz interior. A Bíblia é recheada de histórias, crianças. E aqui conta a história de uma família que tinha um pai que ele morreu, infelizmente. Mas a mãe tinha 2 crianças e ela foi procurar ajuda com quem poderia ajudar, que era um homem de Deus, o profeta Eliseu. A Bíblia conta lá no livro de 2 Reis,
É o livro da Bíblia, é o endereço, tá, crianças? A Bíblia tem os endereços. Para você encontrar a sua casa, você não dá o seu endereço? Então, na Bíblia está escrito no endereço, ó, segundo o livro de Reis, capítulo, que é o númerozinho maior, capítulo 4, e o númerozinho menor é o número 1 mesmo, tá bom? Vai do 1 até o 7, que a tia vai ler para vocês entenderem essa história. E vocês vão ver que na Bíblia conta também história de famílias que perderam o ente querido e estavam sem esperança, sem paz, precisando de um plano, alguma coisa para poder ela ter uma direção. Conta a história que, ó, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu, profeta Eliseu. E ela disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus e o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem na casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado e as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite que ela tinha lá, ela só tinha isso, hein? E começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma coisa. Essa foi a última, respondeu os filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu disse para ela assim: venda o azeite que sobrou e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Olha que incrível! Como Deus supre todas as nossas necessidades. Crianças, está escrito aqui na palavra de Deus que aquela mulher foi procurar o profeta Eliseu, um homem de Deus, porque ele estava sem paz. Ela tinha duas dificuldades. Ela não tinha paz no coração dela e ela também queria saber como que ela ia fazer para poder pagar os credores, aqueles homens que vieram cobrar uma dívida que era do marido dela. Talvez ele tivesse comprado uma casa ou um terreno. Não, aqui não diz o que ele tinha comprado, por que ele estava devendo dinheiro. Mas eles vieram cobrar e ela não tinha dinheiro. Além de estar muito triste, sem paz interior, ela não tinha uma direção como ia fazer para pagar aquela dívida. E ela foi procurar o profeta de Deus. O profeta disse para ela assim: o que você tem na sua casa? Crianças, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que vocês têm na sua casa? Como está a sua casa? A sua casa tem tristeza? Na sua casa tem angústia? Está faltando paz interior? Eu quero te dizer que Deus cuida de você. Deus te ama. E Ele tem um plano sempre que você tem uma necessidade. Ele pode suprir todas as suas necessidades, acabar com essa angústia. Ele entra e Ele varre tudo que está ruim. Ele coloca alegria onde tem tristeza. Ele coloca paz onde tem desespero. Crianças, Deus amava tanto aquela mulher que Ele usou o profeta Eliseu para dizer para ela que ela deveria pedir para os vizinhos várias vasilhas. E os vizinhos foram emprestando, porque ela falou para os filhos dela, para eles irem lá na casa dos vizinhos, para poder começar
a pedir emprestado as vasilhas. Ó, presta atenção. Ela começou a falar para os filhos dela para poder ir lá nos vizinhos, para poder pegar vasilhas. E quantas vasilhas pudessem trazer. Você faria isso? Você teria tanta fé assim, no momento de desespero, ainda ter que ir na casa dos vizinhos? Será que ia dar certo isso? Claro que ia. Ela era uma mulher de um estudante, porque ele tinha, o profeta Eliseu, ele tinha uma turma, tipo assim, uma escola. E o marido dessa mulher que morreu, ele estudava com o profeta Eliseu. Ele era discípulo dele. Então, em casa, ela sempre tinha ensinamentos. Ela era temente ao Senhor. E seus filhos também. Ela obedeceu. E ela disse para os filhos, vá na vizinhança então e vamos obedecer. E o que eles fizeram? Eles foram até a vizinhança e começaram a trazer para ela vários vasos. E o profeta Eliseu perguntou, o que você tem dentro da sua casa? Ela respondeu, eu tenho somente um vasinho pequeno com azeite. Mas ela sabia que aquele azeite era muito importante, porque o azeite na época era usado para poder ungir as pessoas, para poder curar doentes. E o marido dela, ele estudava, ele sabia dessas coisas, ele tinha azeite em casa. O azeite era muito caro, importante. Ela pensou e falou assim, eu tenho algo importante na minha casa. E ele falou assim para ela, então você pega esse vidrinho de azeite e vai enchendo todos os jarros que os seus filhos trouxerem. Vai enchendo os jarros e quando tiverem transbordando, crianças, vamos ver o que aconteceu? E foi assim. Só que ele falou para ela que era para ela entrar em casa, fechar a porta e começar a fazer isso com os filhos. E enchendo todos os jarros que eles trouxessem, todos os vasos, com aquele azeite que ela tinha em casa. Mas olha, a fé dessa mulher. O azeite estava no vidrinho pequenininho. E olha, criança, quantos vasos eles foram trazendo da vizinhança. Olha quantos vasos eles foram trazendo. Olha! Mas será que aquele vidrinho vai dar para encher todos os vasos? Pois deu. Crianças, ela entornou em cada vaso. E tinham muitos, olha isso. Ela foi enchendo. E depois, quando ela perguntou para eles, ainda tinha azeite no vasinho pequeno. E ela perguntou para os filhos, ainda tem vasos? Eles falaram assim, não, trouxemos todos, mamãe. Ela foi e contou isso para o profeta Eliseu. E ele falou assim para ela, então, você pega agora o que sobrou, vai lá, vende todo aquele azeite que você conseguiu encher os vasos para poder pagar as suas dívidas. E com o dinheiro que sobrar, olha só quanto que tinha de azeite, hein? E era caro. Porque ainda sobrou dinheiro, pagar a dívida e sobrar dinheiro para viver com os filhos. Olha o tamanho do nosso Deus. Crianças, Deus amava aquela mulher. Deus me ama. Deus te ama. Deus não queria vê-la com o coração assim, ó, com o coração triste, amargurado. Era assim que estava o coração daquela viúva e aquelas crianças, chorosa, chorando. Mas acontece que aqueles homens não iam levar os filhos dela como escravos. Deus não ia permitir. Deus não permitiu que nós continuássemos escravos, crianças, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. Isso por causa dos nossos antepassados, Adão e Eva. Vocês estão lembrados dessa história? Adão e Eva viviam no lindo jardim e eles não poderiam desobedecer a Deus, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foram enganados pela serpente usada pelo mal, por Satanás, e eles desobedeceram. Com isso, eles ficaram afastados de Deus. A Bíblia diz,
lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Crianças, o castigo pelo pecado, por fazer coisas erradas, é ficar afastado de Deus para sempre. Esse foi o castigo de Adão e Eva. E nós nascemos assim, afastados de Deus. Mas acontece que Deus, que nos ama muito, Ele tinha um plano maravilhoso. Ele queria que a sua maior criação ficasse perto dele novamente. Então foi aí que Ele enviou um presente para nós. Olha que presente lindo! Vamos ver o que tem aqui? Você gosta de ganhar presente, né? Tá planejando, né? Ó, vamos abrir? Conta comigo. 1, 2 e... Olha o presente, crianças! Jesus é o nosso presente, é o nosso maior presente. E Jesus, Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16 diz assim a palavra de Deus. Crianças, Jesus, Ele era o único que poderia limpar a humanidade do pecado. O castigo seria ficarmos afastados de Deus, mas Ele era o único que poderia vir, porque Ele não tinha pecado. Ele era o Filho de Deus e Ele nunca pecou. Ele veio, nasceu como um bebezinho, assim como você nasceu, cresceu, agradou o pai dele em graça, conhecimento, sabedoria, né? Mas acontece que homens maus pegaram Jesus, colocaram Jesus lá naquela cruz, bateram muito em Jesus, crianças, bateram nele, cuspiram no rosto de Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Crianças, aquela gota de sangue que ia caindo levou sobre ele os nossos pecados. Levou sobre ele também as nossas angústias, as nossas maldições, as nossas tristezas. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Eu não poderia morrer na cruz por você, nem você por mim. Só quem fosse santo, limpo de todo o pecado. Porque Jesus foi o único que nunca pecou. Levou também as nossas condenações, enfermidades, dores. Crianças, Jesus derramou todo o seu sangue naquela cruz por mim e por você. Ele morreu. Depois tiraram o corpo de Jesus. Sepultaram Jesus num sepulcro que era um buraco feito muito profundo, como se fosse um cômodo, dentro de uma pedra. E Jesus ficou lá. Mas acontece que no terceiro dia, crianças, Ele ressuscitou! Aleluia! E Ele não ficou mortinho lá não, crianças. Olha isso! Olha como Ele ficou feliz. Aqui os cravos, olha os buracos nas mãos dele. Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele está vivo entre nós. A Bíblia conta também que Ele ainda viveu aqui 40 dias ensinando aos seus discípulos. Crianças, Ele estava muito feliz ensinando aos seus discípulos. Mas um dia, Ele subiu aos céus e foi morar com o Pai dele. Os discípulos, os amigos de Jesus, ficaram olhando assim e 2 anjos disseram assim: o que vocês estão olhando? Ele subiu, da mesma forma Ele vai voltar. E Jesus vai voltar. Ele está preparando um lugar para buscar aqueles que crerem nele. Estão vendo o amor de Deus por nós? E Deus também amava aquela viúva. Foi por isso que Ele usou o profeta para poder levar aquele plano para ela. E ela teve fé. Ela teve fé.
e vendeu todo aquele azeite e pôde pagar os credores. Crianças, quando eles voltaram para poder buscar os filhos dela como escravos, ela fez como Deus fez com a gente. Ela falou assim, porque Deus falou assim, eles estão pecando muito, eu vou mandar o meu filho lá para poder salvar toda a humanidade. E ela falou assim para os credores, não vai ser preciso vocês levarem meus filhos como escravos. Está aqui o dinheiro. Eu não devo mais nada para os senhores. Muito obrigada. Pegou os filhos dela, sim. E foi muito feliz com os seus filhos, crianças. Eu imagino os seus pais com vocês, preparando uma surpresa para o Dia das Crianças. Eu imagino como vocês são amados por quem toma conta de vocês. Ou pela avó, pela tia, pelo irmão mais velho também. Vocês estão vendo, crianças, como quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, ele limpa toda a sujeira do pecado. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha quem pode tirar a sujeira do nosso coração. Aqui diz assim, ó, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51, 7. Mais alvo que a neve, tia Vanderleia? A neve não é muito branquinha? Só que quando Jesus entra no nosso coração, ele faz uma limpeza. Ele tira tudo, toda a mancha do pecado. Crianças, o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que a gente faz com os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, nossa boca, até com os nossos pés. Mas acontece que Jesus, ele veio para tirar essa sujeira do pecado, para tirar essa vontade que a gente tem de fazer coisas erradas, que a gente já nasce com ela. Ele veio para deixar nosso coração limpo. Então diz Salmo 51, 7. Vamos repetir com a tia? Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Alvo é mais branquinho. Imagina a neve. Muito mais branco, crianças. Mas a Bíblia é recheada de muitas outras histórias, muitas outras. O que é a Bíblia? Ela tem 4 verdades importantíssimas. A Bíblia diz assim, ó, o que Deus é, Ele é o nosso Criador. Ele é santo. Deus mora lá no céu. O céu é um lugar lindo. O céu é maravilhoso. No céu, as ruas, elas serão de ouro. No céu, os muros são de cristais. Olha como é que o céu é maravilhoso. O céu é um lugar lindo. E Deus mora lá no céu. Deus, o nosso Criador, o Pai de Jesus. E Ele quer que a gente vá morar lá junto com Ele. O céu só é lindo porque Deus está lá. Então o céu é um lugar maravilhoso. No céu não entra o pecado, não entra as coisas ruins. Foi preciso que Ele enviasse seu Filho Jesus. Mas como eu posso fazer, tia Vanderleia, para ir para o céu? Para ter Jesus no meu coração, para Ele limpar de toda a sujeira do pecado? Como, crianças? Você tem que crer e confessar. Porque na Bíblia também diz, olha só essa criancinha aqui, ela está orando, ela está falando com Deus. Ela está dizendo, a Bíblia diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Crianças, Deus quer, Ele deseja que nós sejamos filhos dele. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E Jesus veio para nos unir. A cruz foi a ponte para poder unir novamente a gente com Deus. Não teremos mais morte eterna. Teremos vida eterna com Deus lá no céu. Mas nós temos que confessar com a nossa boca. A Bíblia diz, crianças, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Olha isso. A Bíblia também diz em João
1:12, que nós seremos filhos dele, porque nós vamos aceitar o filho dele, entendeu? Nós podemos chamar Deus de Pai porque nós aceitamos o filho dele no nosso coração. É assim. Vamos ler o que diz então? João 1:12. Vamos ler o que diz João 1:12. Tive a provar para vocês dentro da Bíblia. Olha isso. João, que é o endereço, o livro de João, está no Novo Testamento, 1, capítulo maior, e 12, que é o versículo, número menorzinho, tá bom? Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha! Todos que receberam Jesus, Deus deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, crianças, temos que receber o Senhor Jesus no nosso coração. Pedir para Ele limpar de todo o pecado. Tirar essa sujeira, essa vontade de fazer coisas erradas. Vocês entenderam, meus amores? Então, é necessário que a gente confesse com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador. Agora eu gostaria de chamar você, criança, que entendeu essa mensagem. Vamos fazer uma oração com a tia Vanderleia? Você entendeu que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus no nosso coração para nós nos afastarmos de todo o pecado, de todo o mal? Mas nós temos que confessar o nosso pecado, as coisas erradas que nós fizemos. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Temos aqui, o nosso amiguinho, o Joãozinho, e ele vai convidar vocês para fechar os seus olhinhos, para poder orar, tá bom? Você deseja? Você quer fazer a sua oração? Então abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Papai do Céu. Quer repetir com a tia Vanderleia? Quer? Vamos orar então? Senhor Deus, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Então eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas coisas erradas que eu fiz. E te peço, Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Faça uma limpeza. Me ajuda. Eu quero fazer aquilo que é certo, que agrada ao Senhor. Sozinho eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Eu te aceito no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Agora podemos abrir os nossos olhinhos. E aí, agora você é um filho de Deus. Crianças, que coisa mais linda. O céu está em festa. Papai do céu fica muito feliz. E agora você tem que crescer, assim como Jesus cresceu. Ele foi pequenininho, mas ele estudava, ele lia, ele orava. Ele estava sempre falando com o papai dele, com Deus. E o que você precisa fazer agora para você crescer em graça e sabedoria como Jesus? Você precisa, orar, ler a Bíblia, ir à igreja e falar do amor de Deus para todo mundo. Agora você vai espalhar para os seus amiguinhos as boas notícias. Você vai dizer o quanto você está feliz. E se você tiver o desejo e você fizer alguma coisa errada, criança, porque não tem pecadinho nem pecadão não, tá? Tudo é pecado. Não tem mentirinha e nem mentirão. Tudo é mentira e desagrada a Deus e não vai entrar no céu o pecado. Você tem então que confessar para o Senhor, pedir perdão e não fazer de novo, tá bom? A tia Vanderleia deseja, assim como o Senhor Deus deseja que você tenha feito essa oração com toda a fé. Se você fez essa oração com a tia, depois você pode escrever embaixo, manda uma mensagem dizendo que você fez essa oração com toda a fé, recebendo Jesus no seu coração.
E você também vai depois receber uma mensagem para você poder ser acompanhado, tá bom? Você precisa receber alguns conselhos. E nós estamos aqui, crianças, para poder orientar você, a tia Vasti, a tia Vanderleia e todas aquelas pessoas que são usadas por Deus para trazer um plano de ação para você sair de qualquer situação difícil que você esteja. Creia que Jesus, Ele quer o seu coração limpo. Ele deseja, por isso que Ele entrou hoje no seu coração. Tá bom? Tudo agora se fez novo. Tia Vanderleia está feliz de ter participado deste culto online do Dia das Crianças. Crianças abençoadas do Jardim Belvedere, da Metodista Jardim Belvedere de Volta Redonda. Eu me sinto muito honrada por esse convite da tia Vasti. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, onde quer que você esteja. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.